Bom dia, meus irmãos, amigos, queridos do coração. Hoje nós fazemos mais um culto ao Senhor, mais um café com Deus, com fé, café com fé, não é? A gente estava tomando um cafezinho aqui agora, há pouco, e a gente tem esse tempo de meditação, de reflexão, de culto ao Senhor. Você está na sua casa, pode pegar seu café aí, tomar um cafezinho com a gente e meditar na palavra de Deus. Olha só, eu queria começar falando sobre a celebração dessa semana. Essa semana nós celebramos a ascensão de Jesus. Aquele momento em que Jesus volta para os céus, né? Para estar com o Pai. Aquele momento depois da ressurreição, que Jesus então é glorificado e volta para o lar da eternidade, né? E Salmos, capítulo de número 68, que diz assim, olha: Deus se levanta, seus inimigos são dispersos, os que o odeiam fogem de diante dele. Tu os desfazes assim como se desfaz a fumaça. Perecem os ímpios diante de Deus como a cera, mas alegre-se os justos, regozijem-se na presença de Deus, se encham de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Deus faz o solitário viver em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Olha só, esse é o Cristo que ascendeu aos céus. No Salmo 93 também diz: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. Teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os rios levantaram, ó Senhor. Os rios levantaram o seu ruído, os rios levantaram o seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído das águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então a gente está falando desse Cristo que foi glorificado e hoje está à direita do Pai. Esse Cristo que é Senhor sobre tudo, que nos ama, que nos abraçou, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, que cuida daqueles que são necessitados. Então nós vamos louvar a esse Jesus que está nos céus, mas que deixou conosco o Espírito Santo. Esse Cristo que é Rei, Ele é o único Senhor e governante sobre as nossas vidas. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Você pode ir da sua casa, levantar onde você estiver, arredar o sofá um pouquinho e chamar aí as pessoas que estão aí para poder louvar junto com a gente. Amém? Sobre toda a terra, Tu és o Rei, Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, fazes refletir
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. Eu te busco, Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguir para o alvo eu vou.
a coroa conquistar. Vou louvando toda hora, quero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia, Senhor, nós te queremos, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Você pode cantar aí na sua casa. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso de derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Senhor. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração.
e que o Senhor continue falando conosco durante esse culto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar o irmão Mateus para poder dar a palavra aqui para a gente. Galera, rapidinho antes da palavra, eu vou deixar uns recadinhos, recadinhos do coração, né? Olha só, hoje às 17 horas, nós vamos estar transmitindo uma live com a Adriana, que é do Projeto Sementes, lá de Belém do Pará, tá? Interessante que a tecnologia nos ajuda a fazer contato com amigos de muito longe. Ontem nós tivemos fazendo uma live com o missionário Daniel de Moçambique, e está lá no nosso canal do YouTube. E hoje faremos com a Adriana sobre abuso infantil, tá? Então você cola lá no Instagram, nosso Instagram, @comunidade metamorfose. Olha, e para você também que quer contribuir, tá? Você que é membro também, quer dizimar, você pode fazer isso ou passando por nosso tesoureiro, mas também à distância você pode fazer pelo PicPay, @comunidade metamorfose. Procura lá, você pode fazer sua oferta, seus dízimos, tá? E contribuir para que esse trabalho cresça e se desenvolva, tá bom? A gente vai ouvir agora uma palavra com o nosso irmão Mateus, que Deus possa abençoar seu coração, que Ele possa ministrar no seu coração nesse momento, ok? Um grande abraço. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, ela seja sobre o seu coração, guarde a sua mente, a sua família, guarde os seus passos, te direcione e acalme o seu coração nesses tempos de crise. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa trazer um quebrantamento especial para que eu e você estejamos com o coração aberto, sensível, a receber, absorver, entender tudo aquilo que Deus quer nos comunicar. Eu quero ler um texto em Mateus capítulo de número 5, famoso Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentando-se, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem paz, ou os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Vamos fazer uma oração? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui. As pessoas que nos acompanham de suas casas também. Que o Teu Espírito, Pai, nesse momento, possa nos tocar de uma maneira especial e nos instruir, Pai. Porque nesse período de crise, de tensão, de estresse, de bastante ansiedade no ar, o que nós mais precisamos é de calmaria. O que nós mais precisamos é da Tua paz, é da Tua orientação, da Sua direção, e que o Teu Espírito nos guie, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele é um sermão que tanto encantou como também desencantou. É um sermão que produziu encanto em muitos corações que o ouviram, mas também produziu desencanto.
porque as pessoas daquela época, eles estavam com uma expectativa ardente no coração de um Messias que viria, mas um Messias com um poder militar, um Messias com uma vocação de liderança que provocasse uma rebelião, um tipo de revolução ali e libertasse os judeus de uma vez por todas do jugo da servidão que eles estavam vivendo debaixo da mão do Império Romano. Era essa a expectativa que os judeus tinham do Messias que viria, de um Messias com braço forte, com o poder de liderar exércitos, com uma vocação carismática de convocar o povo para que finalmente eles deixassem de ser colônia do Império Romano e pudessem viver suas vidas independentes, livres, como uma grande potência de nação como Israel um dia foi. E começaram a projetar sobre Jesus essa mesma expectativa, começaram a projetar sobre Jesus essa mesma esperança. Será que esse é o Messias que nós tanto esperamos? Será que esse é o Messias que a esperança do nosso coração desenhou por todo esse tempo? Será que este é o homem enviado de Deus que vai nos livrar de uma vez por todas do jugo de servidão que Roma nos impôs? E de repente Jesus, ele observa as multidões, sobe ao monte, um lugar mais reservado, mais secreto, mais silencioso, longe das agitações dos ambientes ali da Palestina. E aí eu imagino que naquele instante as pessoas que o acompanhavam pensavam: será que é agora que Jesus vai revelar o plano de guerra dele? Será que ele nos chamou para esse lugar secreto porque é agora que finalmente ele vai liderar, ele vai nos ditar quais são os planos e as estratégias militares que ele tem para nos livrar do jugo de Roma? E de repente Jesus abre a boca e começa a os ensinar dizendo: bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração, que são humildes de espírito, que são perseguidos por causa da justiça. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, a lei de talião, a lei da retribuição? Eu, porém, vos digo, se alguém lhe ferir na face, oferece-te também a direita. Vocês não vão mais perpetuar essa lógica de ódio e de raiva. Se o ódio for dirigido a você, vocês não vão devolver com a mesma moeda. Amem os vossos inimigos, perdoem aqueles que falam mal de vocês e orem por aqueles que odeiam vocês. O desencanto que muitos tiveram ouvindo o discurso de Jesus foi gigantesco. Aquelas pessoas que esperavam então um Messias que suprisse todo o ódio que eles sentiam de Roma e os liderasse uma revolução contra o Império Romano, tiveram uma frustração enorme, porque o que eles ouviram da parte de Jesus foi que o reino de Deus, ele ia muito além de tudo que eles estavam esperando, de que o reino de Deus não tinha nada a ver com as lógicas de sucesso, de poder e daquilo que eles consideravam ser bom para eles nesse mundo. O reino de Deus, ele era interior, acima de todas as coisas. E muitos se desencantaram naquele instante com Jesus, mas em contrapartida muitos também se encantaram. Mas qual é a importância do Sermão do Monte diante disso tudo e diante do nosso contexto hoje, daquilo que nós estamos vivendo no século 21, em 2020, e de todos os problemas que envolvem a nossa vida aqui? Nós estamos vivendo um tempo onde a fragmentação da nossa sociedade, ela está cada dia mais gritante. São muitas bandeiras, são muitos gritos, são muitas reivindicações, são muitas pessoas puxando a corda para um lado, são muitos gritos de desespero. É muita gente de diversos meios querendo o seu próprio bem, querendo o seu próprio benefício, ou gritando por uma causa própria. São muitas causas. Naquele tempo, entre os discípulos de Jesus, também haviam muitas causas. Os discípulos, eles vieram de fontes das mais diversificadas possíveis. Os discípulos não eram homogêneos, não pensavam do mesmo jeito, não respiravam o mesmo ar, eles conviviam em ambientes diferentes,
Nós temos entre os discípulos de Jesus um Mateus da vida, escritor desse evangelho que nós lemos, cobrador de impostos, um homem odiado até o tutano pelos judeus, que os judeus consideravam que um judeu que aceitava trabalhar para Roma, para cobrar os impostos de outro judeu, ele era um desertor, ele era um traidor da própria religião. E Jesus chama esse homem. Nós tínhamos entre os judeus, entre os discípulos de Jesus, Simão Zelote, que era um homem que tinha na sua árvore genealógica gente que na própria família pegou em arma para liderar uma revolução contra o Império Romano. Era um homem que acreditava que o reino de Deus deveria ser estabelecido na base da força, na base da espada. Era um radical, era um revolucionário, era alguém disposto a morrer e a matar para que aquilo que ele acreditasse ser reino de Deus fosse cumprido e fosse estabelecido no seu tempo. Nós tínhamos entre os discípulos de Jesus pescadores, homens semiletrados, que nunca frequentaram, nunca tiveram um assento privilegiado nas sinagogas, nunca receberam aquelas honrarias que os mestres recebem por terem dedicado a vida inteira estudando a lei ali. Pescadores, Pedro, Tiago e João, homens semiletrados, considerados ignorantes, leigos para aquela época. Homens semi-analfabetos, pessoas simples, viviam de pescaria, que não entendiam muito das coisas complexas que os religiosos viviam discutindo sobre Deus e sobre as nuances da lei, mas homens que viviam na sua simplicidade ali, torcendo para que o dia de pescaria fosse um bom dia e eles pudessem voltar para casa com as bacias e os cestos cheios de peixes. Nós tínhamos entre aqueles que Jesus encontrou pelo caminho, mulheres que tinham um comportamento e uma conduta que para os judeus era absurdo um homem falar com elas em público. Porque falar com uma mulher samaritana em público seria destruir a própria reputação, e Jesus não deu a mínima para isso. Afinal de contas, os judeus nem se comunicavam com os samaritanos, se odiavam, e Jesus fez eles sentarem na mesma mesa. Nós tínhamos entre os discípulos de Jesus um Zaqueu da vida. Se os judeus odiavam Mateus, que era funcionário, que era cobrador de impostos, imagine então Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, que era um dos políticos mais corruptos daquele tempo. Um homem detestável, que devia andar na rua, não receber um bom dia, um cumprimento, uma saudação. Jesus olhou para ele e disse: hoje eu vou para a sua casa, vou fazer uma refeição com você, eu quero me assentar na sua mesa. Mas Jesus, a sua reputação, a sua imagem, o que as pessoas pensam de você, você não tem medo disso? Ele não deu a mínima para isso. E os religiosos ficavam pé da vida com Jesus, porque esse comportamento, esse negócio de dialogar com todo mundo, esse negócio de abraçar todo mundo, de ser inclusivo, de ser acolhedor, isso era insuportável na cabeça dos religiosos. Na cabeça deles, Deus era privado, era propriedade privada. Deus tinha um formato único, não podia ser aquele que acolhia esse tipo de gente, aqueles que eles consideravam escória. E Jesus recebeu todas essas gentes, todos esses discípulos, das fontes mais diferentes possíveis. Um zelote radical, um semiletrado, um cobrador de impostos. Jesus recebeu a todos eles. Todos de diversas fontes. O Nietzsche, ele tem uma frase, um filósofo alemão, ele escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra. E nesse livro ele diz o seguinte: o homem, na verdade, é um rio impuro. É preciso ser um oceano para receber um rio impuro sem se contaminar, sem se tornar poluído. E o oceano, ele é aquele grande mar de água que recebe o desaguar de vários rios, até sujos, imundos, poluídos.
e o oceano continua intacto. E as águas do oceano continuam ali do mesmo jeito. Ele não deixa de ser oceano. E Jesus, ele se encaixa perfeitamente nessa analogia de Nietzsche, porque Jesus, ele é esse oceano que recebeu os vários rios impuros que chegaram até ele, os vários rios poluídos que chegaram até ele. Os discípulos, com suas mais variadas e diversas fontes, um mais radical, outro mais moderado, outro que não dava a mínima para isso, só queria o pão de cada dia mesmo. Todas essas fontes poluídas, sujas, se desaguaram no oceano que é Jesus. Só que, ao invés desse oceano que é Jesus ser contaminado, se poluir também, ao ter contato com aquilo que era maldade humana, o que aconteceu foi reverso. Foram essas fontes sujas, foram essas pessoas que precisavam de tratamento, que se limparam, que se purificaram, que se tornaram melhores, que sofreram uma transformação. Porque todos aqueles, por mais diferentes meios que eles viviam, frequentavam, e por mais diferente que fosse o modo de pensar deles, todos eles foram filtrados pelo Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é esse grande filtro. O grande filtro que limpa e purifica todos aqueles que se aproximam da pessoa de Jesus e querem ser discípulos deles. Por que eu digo que o Sermão do Monte é esse grande filtro? Porque é olhando para essas palavras, é olhando para esse discurso de Jesus, que eu e você pensamos, o que dentro do que eu sou, do que eu acredito, das minhas causas, das minhas bandeiras, dos meus gritos e das minhas reivindicações, não combinam com o Sermão do Monte, não combinam com o discurso de Jesus. O que dentro da minha ideologia política não combina com esse discurso de Jesus. O que dentro da bandeira que eu defendo não combina com esse discurso de Jesus. A ética do reino de Deus, ela está acima de qualquer ideologia, qualquer modelo econômico, qualquer sistema filosófico. A ética do reino de Deus, ela vai além, ela transcende a qualquer modelo, estilo ou filosofia que o ser humano já pensou. Porque enquanto os homens só conseguiram pensar modelos que reformassem o exterior da sociedade, Jesus quer arrancar a maldade do coração do homem. Jesus quer limpar o interior. Ele olha para os religiosos e para os fariseus e diz: vocês me enojam, porque vocês querem limpar o exterior do copo, mas esquecem que o interior está ridiculamente imundo, e é lá que eu quero ir. Vocês são como sepulcros caiados, por fora brancos, decorados, parecem limpos e perfeitos, mas por dentro estão apodrecendo como cadáveres em um estado de decomposição avançada. O Sermão do Monte, ele é o filtro em que eu e você, ao nos aproximarmos de Jesus, nós chegamos até esse filtro e vemos que muita coisa que nós carregamos dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, não cabe no estilo do discipulado de Jesus. Então essa é a mensagem que fez com que os discípulos pensassem e encarassem a grande realidade de que as expectativas, as vertentes, as bandeiras, de que os gritos, as reivindicações, os anseios, os fardos que eles carregavam sobre eles, não combinavam com o discurso de Jesus, não combinavam com essa misericórdia, com esse coração limpo, não combinavam com essa mansidão, com essa fome e essa sede de justiça, não combinavam com esse amar os inimigos, não combinavam com essa ética diferente, que é capaz de perdoar até quem ofende, não combinavam com essa ética do reino de Deus, que inclusive dizia que antes deles apresentarem qualquer tipo de oferta para Deus, eles deveriam antes procurar aqueles que eles não se sentiam bem,
àqueles que haviam algum tipo de desentendimento e promover a reconciliação. O que nós temos buscado? O que do nosso comportamento, o que dentro de nós, o que das nossas reivindicações não combina com esse discurso de Jesus, não combina com esse estilo de discipulado? O que dentro de nós e o que nós fazemos que precisa ser removido pelo filtro chamado Sermão do Monte? Hoje eu e você, nós somos convidados a nos encarar de uma maneira sensível e observar o que nós precisamos de mudar, o que o Sermão do Monte quer tirar de nós, quer transformar do nosso ser, quer limpar da nossa vida. Sabe, uma das grandes causas do reino de Deus é a luta contra a morte, é a luta contra tudo aquilo que contra tudo aquilo que tenta contra a dignidade e a integridade do ser humano. Ser discípulo de Jesus é ser a favor das causas que defendem a vida humana. Quantos de nós não estão enveredados em causas anti-vida, em causas que estão de acordo com uma maquinaria sistêmica que mata milhões, que mata milhares, que mata centenas? Será que eu e você estamos de acordo com o Sermão do Monte? Será que esse Sermão do Monte ele é só mais um discurso que nós ouvimos e que nós o colecionamos como tantas outras frases bonitas e ditos bonitos que nós ouvimos por aí? Ou nós o encaramos como uma mensagem, uma palavra da parte de Deus que quer de fato mudar as nossas vidas e nos fazer entender que para sermos discípulos de Jesus, indiferente e diferentemente de onde viemos, o que pensamos e o que queremos, nós precisamos passar por esse grande filtro chamado Sermão do Monte. Esse é o convite de Deus hoje. Essa é a mensagem de Cristo para nós. Assim como os apóstolos, assim como os discípulos, a igreja hoje ela está desse jeito. Tantos com tantas causas, com tantas bandeiras, com tantos gritos. Todos esses rios, todas essas fontes se desaguam no oceano que é Jesus Cristo. Mas antes desse desaguar, nós precisamos de passar por esse filtro que é o Sermão do Monte. O que dentro daquilo que eu e você queremos, buscamos, reivindicamos, não cabe, não combina com esse discurso de Jesus? Hoje é tempo de nós sermos filtrados por essas palavras e sermos purificados por essas palavras, para que sejamos melhores, para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos geradores de vida, para que sejamos geradores de projetos que defendem a vida humana e não a antivida. Vamos fazer uma oração nesse momento. Queria que você curvasse a sua cabeça, que essa palavra ela ache um lugar dentro de você, que o Espírito de Deus ele faça essa semente que foi lançada sobre você crescer, germinar, gerar frutos de transformação e de mudança. Pai querido, nós lemos e meditamos um pouco numa porção da Tua Palavra e é só através do Teu Espírito, Pai, que nós podemos absorver tudo o que o Senhor quer e quis nos comunicar. Cada um de nós tem um anseio diferente no coração, mas somos todos Seus discípulos. Somos como aqueles discípulos que vieram de diferentes lugares, diferentes vertentes, com vários pensamentos diferentes, mas estamos todos diante do Senhor, sentados aos Seus pés, Pai, ouvindo as Suas palavras, querendo aprender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E temos, Pai, hoje, graças à ação do Teu Espírito em nossos corações, a disposição de deixar os fardos desnecessários que nós carregamos e carregar só o Teu fardo que é leve e o Teu jugo que é suave, porque é assim que os Seus discípulos devem ser, Pai. Apesar de todos os apesares neste mundo, nós ainda assim
podemos sentir a Tua paz. Paz proveniente dessa graça que o Senhor nos deu. Graça imerecida, Pai, que não foi conquistada por obras, mas veio graças ao Teu favor e à Tua misericórdia. Abençoe cada um dos Seus filhos, que essa palavra ache um lugar de encontro em cada um deles e frutifique em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Palavra abençoada, né, pessoal? Que Deus possa ter falado no seu coração, falou muito ao nosso coração. Que você possa meditar nessa semana, nessa mensagem, nessa palavra, e que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de Deus, cheia da paz de Deus, que excede todo entendimento, mas que você possa também vivenciar o Sermão do Monte, vivenciar a vida que Deus te dá, o amor ao próximo, o cuidado com o outro, enquanto nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão odiando cada vez mais umas às outras, por causa de pouquíssima coisa. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração nessa semana. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde você, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima semana. A gente vai estar transmitindo mais à tarde, às 17 horas, uma live sobre abuso infantil. Esteja conosco, precisamos discutir esse assunto, precisamos refletir esse assunto, e para que a gente possa cuidar das nossas crianças, tá bom? Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Graça e paz.